Fala aí, galera linda e maravilhosa, mais uma vez, bem-vindo ao GeoVenci, professor de Geografia Marcelo Cortinara, para alegrar o coração de vocês, isso aí, ok? Trazendo videoaulas aí com temas diversos, ok? Para tirar dúvidas, enriquecer o conhecimento de vocês mais ainda, ok? Já iniciando com um tema muito importante que fala sobre aglomerações urbanas, já começando com essa primeira videoaula, muita atenção, tema muito importante que está bombando muito, ok? Mas antes de iniciarmos essa primeira videoaula, eu quero aqui, querido, solicitar a vocês, ok? Dê um joinha aí no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, lembre que isso é muito importante para nós, é claro também, com os elogios de vocês, ok? Deixe lá nos comentários, isso irá nos ajudar muito, ok? Vamos então, sem mais delongas, à primeira aula que fala assim sobre a urbanização e as cidades. Lembrando que há milhares de anos o homem constantemente se deslocava de um lugar para outro, ou seja, não tinha um paradeiro fixo, eram chamados nômades, ok? Isso começou a mudar como que essa condição, né, desses nômades, dessas pessoas que se deslocavam constantemente de um lugar para o outro, ok? Começou a mudar essa condição a partir do momento que ele descobre algumas técnicas agrícolas, quando ele passa a ter o domínio então da agricultura e passa também a domesticar os seus animais para que pudesse também auxiliá-los nessas tarefas. Okay? Criou-se também ferramentas para isso também, para que ele pudesse também arar a terra, né? E a partir daí, o que aconteceu? Com tudo isso, com esse desenvolvimento, tanto da agricultura, como nessa criação, né, dessas ferramentas para auxiliar na aragem da terra e outras funções também. Ou seja, essa produção, né, que outrora era bem básica, passou então a ficar excedente, ou seja, exceder aquilo que ele necessitava para a subsistência dele. O que aconteceu então? Com esse excedente da agricultura, ou seja, desse fruto da terra, ele precisava, então ele pensou, ora, se está sobrando aqui, eu vou fazer o seguinte, não pode estragar esse produto. Então ele teve a necessidade de comercializar ou trocar esse produto. Ele passou então a se deslocar desse local lá, ok, da agricultura do campo, para outra região onde ele pudesse encontrar outras aglomerações, né, de pessoas, para que pudesse ou trocar ou vender esse produto. Também aconteceu outro fenômeno, que essas pessoas que outrora estavam lá, né, naquele local, né, mais fixos, passou a fazer o seguinte, atuar em outras áreas, em trabalhar em outras áreas, como na confecção de roupas ou até mesmo na produção dessas ferramentas que, consequentemente, precisavam também ser extraídas da mina de ferro. Pessoas também que foram para essas minas extrair essa matéria-prima, o ferro, para produzir, né, fabricar essas ferramentas, ok? A partir da Revolução Industrial, onde o mundo passou a ter, assim, passou a ocorrer uma transformação radical, né, no mundo, ou seja, com grandes descobrimentos, né, com avanços tecnológicos importantes, né, que para isso ocorreu o quê? A criação de fábricas, para quê? Para comercializar esses produtos lá do campo, ok? E também com a invenção da máquina a vapor para produzir também mais outras coisas, como por exemplo roupas e outros equipamentos, entendeu? Com essa máquina a vapor, ou seja, com essa nova tecnologia, ou seja, porque a demanda, né, a demanda necessitava disso, ou seja, o consumo mundial passou a crescer muito, mas muito mesmo, bruscamente. Então, houve a necessidade de criação de fábricas por causa dessa tecnologia da Revolução Industrial. Então, o que ocorreu também? Ocorreu também o desenvolvimento, né, a criação aí de ferrovia, a construção de ferrovias, de meios de transporte, para trazer a população de determinada região para essas áreas onde existiam essas indústrias, para que elas pudessem trabalhar. Porque muitas pessoas migraram do campo, né, dessa zona rural, em virtude de quê? De uma melhor, né, de um objetivo de buscar melhores condições de vida na cidade, onde tinha essas aglomerações, onde tinha essas indústrias para que elas pudessem trabalhar. Então, o que aconteceu? Essas sociedades, esses lugares já começaram a se organizar com indústrias, né, com outras instituições,
ok? E o que aconteceu? Essas pessoas lá do campo começaram a partir para as cidades em busca de condições melhores de vida, o chamado êxodo rural, que é o quê? Que é a migração desses habitantes da zona rural para a cidade. Tá? E daí foi acontecendo o quê? Foi se desenvolvendo e acontecendo o processo de urbanização, ou seja, foi se configurando aí as cidades, de pouco a pouco, nessas aglomerações urbanas, foi assim acontecendo, foram surgindo. Não pode se confundir com o crescimento urbano, que são duas coisas distintas. O processo de urbanização nada mais é que o seguinte, que é o número de pessoas, a proporção, na verdade, o número de pessoas que moram na cidade passa a ser maior do que o número de habitantes da zona rural. Isso é urbanização. Crescimento urbano já é algo diferente. Crescimento urbano nada mais é do que a expansão física, a expansão, o crescimento físico das cidades. Isso então é crescimento urbano, tá? Temos aí também a origem das cidades. E como isso acontece? Existem algumas condições estratégicas para isso, para se definir essa localidade, né? Essa aglomeração urbana como cidade. Primeiro fator é vias de comunicação, né? Um fator muito importante, onde as aglomerações, as cidades, as regiões, elas podem se interagir umas com as outras, tá? Uma outra é o comércio, como já foi falado anteriormente, onde os habitantes, né, de uma ou outra região podem interagir trocando ou vendendo, né, seus produtos. Transporte também, basicamente, outro fator primordial, né, para que os habitantes possam se locomover de uma cidade para outra, para trocar não só mercadorias, né, favorecer o comércio, mas trocarem também informações. Então, o transporte é de grande importância, né, para favorecer essa mobilidade desses habitantes. Okay? Recursos naturais, outro também fator preponderante, de extrema importância. Lembramos aí dos rios, né? As primeiras civilizações surgiram perto, né, próximo dos rios. Né? As pessoas, né, quando elas se fixam em algum lugar, né, principalmente há tempos atrás, né, muito tempo atrás, elas procuravam o quê? Estar próximo dos rios, né, de lugares mais férteis, né, então próximo aos rios. Lembrando das primeiras civilizações, ocorreu onde? Na Mesopotâmia, né, entre o rio Tigre e o Eufrates. Lembramos também da civilização egípcia, né, que se desenvolveu às margens do rio Nilo. Né? E temos também, lembrando que esses recursos naturais, busquei como exemplo a água, temos também as fontes de energia. Okay? Outro fator também, né, é o centro de cultura e política, né, dessas aglomerações urbanas, né, dessas cidades, que tem alguns critérios, como o quê? O religioso, lembramos aí de Israel, né, um centro, né, de atenção mundial, né, também um foco aí de conflitos, né, de poderes ali, né, temos ali nessa questão religiosa, né, chama muita atenção, né, que é o centro ali onde tem uma atenção voltada muito, né, para o cristianismo, para o judaísmo e para o islamismo também, ok? Como temos aqui também, temos no Brasil, Aparecida do Norte, né? Em outros locais, né, que temos esse aí, fator cultural e político, e basicamente aqui o religioso, né, especificamente o religioso. Temos também as escolas, que uma cidade, uma metrópole que se preza, né, tem que ter um centro de informação. Então a escola é um fator primordial. E a instituição governamental, ou seja, a sede do governo, o poder, né, do governo. Lembrando o seguinte, que uma cidade, né, basicamente uma cidade, ela tem que ser sede de um município. Não esqueçam disso. Uma cidade, ela tem que ser sede de um município. É um dos critérios básicos, ok? Agora vamos falar de alguns conceitos aqui, né? De aglomerações urbanas, de cidades, e basicamente de metrópoles. O que são? São um conjunto de cidades, as quais umas se destacam mais do que as outras. Ou seja, umas têm poder de influência maior do que as outras. Né? Conurbação, o que é? É o conjunto dessas cidades,
né? Sendo que algumas delas passam a crescer tanto, mas tanto, que passam a se fundir, a se unir umas com as outras, né? Esse processo dá o nome de conurbação. Tanto é que não dá para se perceber aonde começa ou termina a outra cidade. Tamanho é essa junção, essa fusão, em virtude do crescimento de umas e as outras, né? As megalópolis não simplesmente o que? As megalópolis são a consequência dessa conurbação dessas grandes metrópoles influentes, né? Ou seja, essas megalópolis são essas grandes metrópoles de grande influência, ok? Temos as megacidades, que também não se pode confundir, há muita confusão muitas vezes em megacidades com megalópolis. São duas coisas distintas. As megalópolis, como eu já expliquei, né, são um conjunto dessas metrópoles de grande influência. As megacidades, elas passam a ser definidas assim pelo critério quantitativo, ou seja, passa a ser definida como megacidade a partir de 10 milhões de habitantes. Ok, galera? Megacidade. Temos aí as cidades globais, que são o quê? São essas megalópolis, ok? Ou seja, essas metrópoles, esse conjunto de metrópoles de grande influência. Só que essas cidades globais são o quê? São essas megalópolis, elas têm uma influência tão grande, mas tão grande mundial, elas chegam a um ponto de ter uma influência muito grande mesmo, que passam a ser denominadas de cidades globais. Por causa de quê? Bolsa de valores, centro de informações mundial, ok, querido? Ou seja, é a tecnologia, conhecimento, ou seja, universidades famosas, ok? Que temos aí em muitos países. Então essas aí são as cidades globais. Dentro delas, ou seja, elas são subdivididas em alfa, né? Cidades dentro das cidades globais, né? Elas são subdivididas em cidades alfas, ou seja, são as cidades de maior influência. Temos aí a beta, que são as cidades intermediárias, e a gama são as cidades de menor influência. Ok, galera? Então, queria deixar esse vídeo aí para vocês, aguardando vocês, uma continuação então da segunda aula, continuando aí com essa temática aí dessas aglomerações urbanas, falando mais aí sobre conceitos, falando mais também sobre classificação das cidades, né? Outros critérios aí abordados, muito importante para vocês. Você concurseiro, você que também aí posteriormente vai fazer prova do Enem aí lá para frente, também você também vestibulando, e você também, querido, que continua ainda estudando, seja no fundamental, seja no ensino médio, ou que está também numa faculdade, numa universidade, você também que busca conhecimento. Estamos aí, ou seja, aguardando você, ok, estar junto com a gente, para estar aí acompanhar essas videoaulas. Então aguardo você na segunda aula. Lembrando, galera, daquele joinha, daquela inscrição no canal e ativando o sininho para nós, ok? Dê sempre, sua sugestão, ok? Isso é muito importante para nós. Brevemente iremos nos ver. Um beijão do professor Marcelo para todos e um abraço, galera.